Boa noite. Vocês bem? Então, gente, vamos começar aqui. Vou convidar o Alvaro, o vice-presidente, da mesa. Da mesa, Alvaro. Quem mais está aí? Edivaldo, por favor, fazer parte da mesa, nosso secretário. É? Tem outro? Tem outro, Edivaldo? Gente, hoje tem bastante coisas para o sorteio. Tem boneca, camiseta, tem 3 livros de da beira do escritor da Média Mário aqui, ó. Depois eu vou autografar o livro para vocês. E é isso. Bom, gente, a primeira reunião do mês é meio complicado, né? Do ano. Tem uns informes aqui, obrigado pelo Joail. O Joail está aqui, ele foi o presidente da CBA há alguns anos, e ele é do Rio de Janeiro, fez uma palestra do ano passado, né, Joail? Foi muito boa essa palestra, a pessoa gostou muito. Obrigado por ter vindo aqui mais uma vez. Depois, se quiser falar alguma coisa, a gente abre para você falar. E falando isso em contato, né, com a CBA, eu conversei com o presidente lá, o Sérgio Faria, e ele determinou já o Congresso de Brasília, que será para outubro, de 13 a 15 de outubro desse ano, né? E o Congresso do Chile, que vai ser de 4 a 8 de setembro, né? Então, ficou um negócio bem em cima, assim. Porque depois vai ter o Congresso de São Paulo, né? Porque atrasou tudo, né? E eu conversei com ele, gostei de conversar com ele, parece meio melhor de conversar do que com o Aragão, né? O Aragão era difícil conversar com ele. E ele está aberto. E até ele fez uma crítica, né? Assim, que a Federação Paulista e a Federação Carioca não existem. E ele colocou o Alcindo como vice-presidente da CBA, né? E o Alcindo está ruim, né? Nós fizemos uma reunião, eu faço parte da federação, fizemos uma reunião, eu, a Lídia e uma outra pessoa, e a Vanilda, que a Vanilda hoje ela é presidente da Câmara Setorial de Produtos Apícolas e é vice-presidente da CBA. Então estamos tentando levar a Vanilda para assumir a presidência da FAMESP, né? E era para ter feito uma reunião sexta-feira passada, ninguém compareceu na reunião. Mas antes disso, a Lídia marcou para a gente fazer uma visita ao Alcindo, né? Que ele não está bem de saúde e tudo mais. Então, antes de qualquer coisa, vamos fazer essa visita ao Alcindo. Porque também, logo depois, até já fiquei sabendo aí, que o Congresso de São Paulo também já está com a data marcada, né? Mas ninguém passou ainda. Então, eu estou fazendo tudo as correrias, tudo de qualquer jeito, né? Não dá para entender essas coisas. E nós tivemos na sexta-feira, dia 20, que foi lá, ô Paulo, que dia que foi lá? 20, na Câmara Setorial de Produtos Apícolas de São Paulo. Foi eu, Paulo e o Álvaro, né? Participamos da reunião, onde foi eleita a Vanilda como a nova presidente da Câmara Setorial de Produtos Apícolas. Tinha mais 2 candidatos, que era o Carlos Pamplona e uma outra pessoa que era, acho que, apoiado pelo pessoal lá de Taubaté. Aí eles falaram que estava atrasado, ia demorar para chegar, demos 40 minutos, o pessoal lá, né? E não apareceu ninguém. Aí foi eleita a moça lá de 12 pessoas com direito a voto, ela teve 8 e 4 abstenções, né? Mesmo assim, né? O negócio é complicado, né? Mas é isso. Hoje nós temos a palestra aqui da doutora Idalina, e nós marcamos uma palestra com Osmar Mosca. Osmar Mosca, aquele rapaz que vocês conhecem lá de Campinas,
que trabalha com abelhas nativas. Então, dia 1º de março, ele vem falar aqui sobre abelhas nativas, né? Oscar Mosca. Ele é dessa área aí. Tá? Então, é isso. Zalvaro, você queria falar alguma coisa, alguma observação? Boa noite a todos. Eu quero desejar que 2023 seja melhor do que 2022, né? E que realmente a gente consiga superar um pouco as dificuldades e melhorar a apicultura no Brasil, porque, lamentavelmente, a gente vê que a região sul do país, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, trabalham maravilhosamente bem com as apiculturas. E nós aqui e o resto do estado, do Brasil praticamente, estamos rolando. Essa é a grande verdade. Tá? Então, espero que seja um ano de trabalho, um ano realmente que nós possamos melhorar as condições da apicultura no Brasil. Isso também no que o Zalvaro falou, né? Nós, como associação, nós precisamos que os associados nos procurem também, né? Para que a gente possa também poder fazer alguma coisa, né? Estamos à disposição, né? Nós estamos aqui com o Ricardo Machado, que ele fez um trabalho de doutorado. Doutorado ou é pós? Lá em Taubaté, está sendo publicado na revista, já tendo uma... O pessoal está gostando, tá falando bem daquela matéria lá para caramba. Viu? Então, a gente está aqui à disposição, né? Tem um rapaz aqui que veio de Goiás, Celso, e trouxe um saco de semente de cipó-uva. Mas a boa notícia é que não vai ser distribuída hoje. Ele trouxe a granel, gente. Vocês conhecem a semente de cipó-uva? Ela voa, assim, daquela... Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou levar para casa, pôr em saquinhos, e na próxima reunião a gente distribui para o pessoal aqui, né? Porque não dá para você levar um punhado no bolso assim, porque... Oi? Não tá, tá lá, deixei lá no outro lado, porque ela é muito levinha, ela voa muito fácil. Tá bom? Então, na próxima semana, na próxima reunião, dia 1º de março, fevereiro e março, nós vamos ter semente de pau-uva para todos nós aqui. Edivaldo, e aí? Que contas? Não, nada? Caramba, e as abelhas já? estou chegando agora. E as abelhas? Estão bem. Bem. Alexandre? Sim. E aí, tem retirado muitas abelhas por aí, não? Tá bom. Você cobra mais caro o maribondo ou a abelha? Qual você cobra mais caro? Abelha. Aquele caso era da USP, já resolvi, tá? Você achou enxame ou você conseguiu convencer a mulher? Por aí. Não tem enxame. Um raio de 5.000 metros, cheio de prédio e árvore, como você vai achar abelha? Pô, já? Eu tenho 15 colmeias lá, 15 caixas, isca lá para entrar enxames. Tenho, né? É difícil. E com esse tempo de chuva e frio, esquece. O pessoal chuva para tirar enxame quando está sol forte. Aí elas ficam na giraia, né? Uma outra coisa que eu esqueci de falar aqui. A CBA, viu, Joel? Vai mudar de nome, viu? Já está sabendo ou não? Vai ser CBCA. Vai melhorar também? CBCA. Não sei o que quer dizer ser, mas deve ser Confederação Brasileira de Criadores de Abelha. Deve ser mais ou menos por isso. Mas ainda não foi aprovado, mas é uma das coisas que o pessoal está fazendo. Tentando fazer. Né? Bom, vamos ver se a gente reúne aí a FAMESP, junto com a CBA e a associação, e a gente tenta encaminhar alguma coisa nesse sentido, né, para melhorar, pelo menos o relacionamento entre nós, né, que está muito difícil. Enquanto isso, você vê lá no Rio de Janeiro, lá com seus amigos lá, precisa... Não tem apicultura? Mas tem apicultores. Né? O ex-presidente da CBA está lá, pô. Bom, gente, é isso. Do Rio. Parabéns. E nessa reunião de hoje, nós vamos ter a honra de trazer para nossa palestra Idalina dos Santos Lourenço, graduada em Biologia e Medicina Veterinária na Universidade de Guarulhos. A mais importante de tudo, hein? A apicultora e associada da APACAME. Olha, viu? Nos dará uma importante palestra sobre o tema Anatomia, Fisiologia e Ciclo da Vida das Abelhas.
com o objetivo de nos transmitir a estrutura e a parte anatômica e fisiológica das abelhas, para reconhecimento das etapas de vida e da produção específica dos seus produtos. Idalina, por favor, palmas para a Idalina. E mais importante que eu esqueci, né? Ela foi aluna do curso 199, né? Ela é graduada aqui pela Pacame já e teve aula com a gente. No 200 ela voltou, gostou tanto que do curso 200 ela voltou lá. Viu, ô Leandro? Viu? Por favor, todos assinem a lista, porque é pela lista que nós fazemos sorteio depois. É isso. Idalina, por favor. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. É uma palestra que eu venho aprender, né? Porque é um assunto novo para mim e que me fascinou muito. Assim, eu lembro muito do meu avô. Meu avô português, eu aqui no Brasil, 4 aninhos, eu queria escrever para o meu avô, e as cartas, naquela época, eram 15 dias para ir, 15 dias para voltar. É só. E o que ele mais desenhava, porque eu ainda não sabia escrever, né? O que ele mais desenhava eram abelhas, porque ele era um apicultor, né? Lá. E eu desenhava as minhas coisinhas. Então, a gente trocava a comunicação através, né? Do que a gente fazia. Não conhecia ele pessoalmente, mas conheci o apiário depois, né? Eu fiz questão de ir a Portugal, não para conhecer Portugal, mas para conhecer toda a caminhada da minha família, né? Ali naquele país, que amo de coração, né? Maravilhoso. E conheci o apiário do meu avô, experimentei o mel, né? Mas ali parou a apicultura, né? Foi ali e acabou. Fui fazer biologia, isso já tem mais de 40 anos. Brasil não é lugar de pesquisa, fui ser professora, então trabalhei como professora durante 39 anos, tanto na Escola de Estado, né, do Estado de São Paulo, fui coordenadora também de escola, fui professora de escola particular. E aí, faltando 5 anos para me aposentar, eu já estava achando já que a vida não pode acabar, né, daqui a 5 anos, que é isso, né? Aí eu fui fazer medicina veterinária. Confesso que conheço mais a parte da biologia do que da medicina veterinária, porque a medicina veterinária, o curso foi puxado muito para boi e cavalo, né? Muito, né? Eu que adorava cavalo, agora eu tenho até medo de chegar perto do bicho, né? Porque cavalo, dentro da medicina veterinária, ele é conhecido como abelha de 4 patas, de tão frágil que é. E, bom, e não era o meu assunto, né? Eu acabei indo para um hospital que trata de gatos. Eu sou gateira, gosto de cachorro, tenho cachorro e tal, né? Mas eu sou gateira. Mas me deixou num mundo muito triste, né? Porque o tutor não gasta dinheiro com bicho, né? A maioria das pessoas não tratam adequadamente os seus animais, infelizmente. E isso começou a me deprimir, né? Aí eu comecei a me interessar, né? Eu comecei... Aparece muita coisa, né, de abelha no Facebook. Vou falar aqui da cia da abelha, né, que é que ele é marqueteiro até, né? Mas tem coisas interessantes, né? E comecei a me interessar pelo assunto. Como eu cheguei aqui é que é espantoso. Eu estava fazendo acupuntura, o Wilson
perguntou, né? A gente está falando sobre o mel e a qualidade do mel, e o Wilson falou assim: você conhece a Pacame? Eu falei: não conheço. Aqui em São Paulo, um local onde tem, né? Um local onde vende realmente mel com qualidade. Aí cheguei em casa, abri, né, o site da Pacame e já tinha o curso, já me inscrevi, né? Adorei, amei. Tem uma biblioteca agora em casa só de livros de abelhas, né? E estou aqui hoje. Então, assim, foi assim, em poucos meses. Me encantei, me apaixonei. Né? Dentro da área da biologia, eu vou dizer assim que é um dos seres mais evoluídos que eu conheço. É impressionante. Né? Então, é com grande alegria e, por favor, me ajudem também, porque eu não sou especialista, né? Eu estou com um grande grupo de especialistas. O que eu falar de alguma coisa de errado, me corrijam, por favor. Eu não me importo, faço questão, porque aí eu estou aprendendo, né? Hoje aconteceu um fato muito interessante. O Marcelo veio hoje aqui? Marcelo? Não? O professor Celso, que está trabalhando com a terapia. Eu entrei em contato com ele, porque a minha mãe está com um problema muito sério numa perna, né? E eu falei, a gente já passa por tudo quando foi médico, não resolve, e eu pensei, poxa, a pitoxina pode resolver esse problema, né? Então, entrei em contato com o Dr. Celso e ele indicou um aluno aqui em São Paulo. Ele foi hoje na casa da minha mãe, coincidentemente, um ex-aluno do ginásio. O mundo é pequenininho. Então, tudo está me trazendo, né, a isso, está me atraindo a esse mundo. Então, vamos lá. Eu fiz uma misturinha entre anatomia, fisiologia, para não ficar separado, porque não é caixinha separada, né? Então, vamos lá. Nós temos ali, né, na Idade da Pedra, há 10.000 anos atrás, eles já caçavam mel. Não era coleta, eles iam à caça do mel, né? Que é o primeiro açúcar que aparece nessa época. Eu acho que o mel perdeu a validade depois dos outros açúcares, mas o primeiro açúcar é o mel, né? E aí a gente tem um registro numa pintura rupestre de um coletor de mel, e essa é recente na África, não está muito distante, né, dessas capturas do mel em relação à caça. Então, como eu já disse, foi uma das primeiras fontes de açúcar. Os egípcios foram os primeiros pioneiros na apicultura. A gente encontra vasos cerâmicos feitos por eles. Quer dizer, eles já começaram, né, a prender as abelhas, começaram a dominar esse processo, para não ir para a caça, e sim estar com ele próximo, né? Utilizado nesse Egito Antigo, esse mel, como produto medicamentoso, de 600 a 900 remédios. Mas a gente sabe que muita coisa foi perdida, né? E a gente não tem mais esses dados. Mas é interessante, né, o quanto eles os utilizavam como uma medicação. Aqui na Idade Medieval, também, de novo, aparece, né? Aqui eles estão improvisando, né, modelos para a coleta do mel. Então, desde a Idade Medieval também, então, desde lá do homem da caverna, né, isso vem sendo coletado para sustento, tanto na área medicamentosa como de alimentação. E aí, os teutões da Germânia, lá do Mar Báltico, cerca de 200 anos antes de Cristo, na lua cheia, tinha casamento.
e eles comemoravam o casamento durante o mês inteiro. E aí vem a denominação lua de mel. Eu não sabia disso, fiquei encantada, né? Porque a gente associar isso, né, a lua de mel, eles comemoravam durante um mês com o quê? Com hidromel. Então, bebiam durante um mês o hidromel, festejando aquele casamento. Aqui, alguns modelos, né, de colmeias. Como dar forma, né, a uma estrutura tão complexa, usar a cestaria, né, como forma. Isso aqui são troncos de árvores. E aqui a gente falou, né, que os egípcios usavam a cerâmica. Ela tem 3.500 anos, onde eles conseguiam manter as abelhas e fazer essa coleta do mel. Tá? Então, essa história já veio muito longe. Antes de falar de qualquer coisa, eu preciso falar da célula animal, né? Todos nós temos células. O ser humano tem trilhões de células. E eu vou contar o milagre da vida, vem daí. Quando a gente fala em milagre da vida, eu juntar um espermatozoide com um óvulo, formar uma célula microscópica. A partir daquela célula, formar um organismo em que há várias divisões, e nessas divisões você vai ter tecidos diferenciados que vão virar olho, que essas células são diferentes da palma da minha mão, que são diferentes do meu aparelho auditivo, que são diferentes do meu aparelho reprodutor, dos meus rins. Isso de uma única célula. O milagre da vida está aí. Uma célula que se transforma em trilhões e com funções específicas. E o que me mais admira, né? Célula, por que eu tenho? Primeiro, eu tenho que sustentar a célula. Eu trabalho para elas. Eu trabalho para essas trilhões de células. Então, de que forma eu estou trabalhando? O alimento que entra dentro do meu organismo, ele é todo processado e ele tem que entrar dentro dessa estrutura minúscula. Então, o sistema digestório, ele é todo composto para que só nutrientes entrem dentro dessa célula. O meu aparelho respiratório, ele é todo composto numa estrutura que retira o oxigênio do ar, mas tem que passar por esse aparelho e esse oxigênio tem que chegar até a célula. Então, a célula tem que receber duas coisas muito importantes, três, né? Água, porque ela tem que estar hidratada. Ela tem que receber nutrientes, que veio da minha alimentação, e ela tem que receber oxigênio. Para quê? Para que ela precisa desses três combustíveis? Para nos manter vivos. Para de comer, você morre. Para de respirar, você morre. Né? Então, falar sobre a abelha, né? Ela é um ser macroscópico. Eu enxergo. Eu estou vendo o animal. E o que me chamou a atenção? Os neurônios, que são células específicas, né? A gente tem alguns neurônios pelo corpo, mas a maior parte está no cérebro. Olha, quantos neurônios tem uma abelha? 960 mil neurônios. Ser humano, 86 bilhões de neurônios. Não sei para quê. Não faço ideia. Porque você não produz nada para vender. É ou não é? Suor não dá para vender, lágrima não dá para vender, né? Uma coisa importante que a gente produz é leite, né? Para o nenê, é a única coisa, tá? Mas com tantos bilhões de neurônios, nós não conseguimos vender nada daquilo que a gente produz. E ela, com 960 mil neurônios, consegue uma série de produtos. Né? Impressionante a natureza, o que nos surpreende. Né? Deveria ter mais. Então, eu acho que a gente aqui tem muito, né,
e a gente não está sabendo gastar direito, né? Não está sabendo usar direito. Então, falando desse animalzinho, né? Os produtos que consegue manipular. A gente vai lembrar que ele vai buscar na natureza, né? Ele vai buscar dentro da cadeia alimentar, ele vai buscar dos produtores, que são as plantas. Então, ele vai atrás ele produz a cera, né? Através dos componentes que ele retira das plantas, através das resinas, enfim. Ele produz o mel, ele produz a pitoxina, ele produz o própolis, a geleia real, o pólen, tudo isso é manufaturado, né, manipulado por ele, e a gente também tira uns proveitos de vez em quando também, né? Então a gente mexe também nesses produtos. E o que é mais importante de tudo isso? A polinização. Se a gente perder os produtores do planeta Terra, que são os vegetais, a gente perde o planeta. O planeta acabou. Primeiro, porque são eles que produzem oxigênio. E todo ser vivo precisa do oxigênio, né? Então, existe uma associação muito grande entre os insetos e essa polinização. A abelha, principalmente, porque quase 80% da polinização é feita pela abelha, né? Por isso que a gente fala tanto da importância da abelha para a agricultura. Saiu uma cena terrível, né, hoje no WhatsApp, da morte das abelhas ali. Eu tenho vergonha de pertencer à espécie humana quando eu vejo uma coisa dessas. Não me cabe na cabeça um ser, né, não compreender que tudo é um ciclo, que tudo está ligado. E a gente não pode perder esse ciclo, né, e tem gente que não consegue compreender. Mais fácil explicar da polinização através da flor, né? A flor, a gente tem... você sabe que eu tenho 2 projetos para serem desenvolvidos lá em Iguape. Semana que vem eu tenho um curso de 1 semana. São 5 meses. Gente, eu corro atrás de tudo quanto é informação. Então, em Iguape, eles abriram um curso, grupo de 10 a 12 pessoas. Eu aqui de São Paulo estou alerta em tudo que está acontecendo, né? Falei, opa, vamos lá. São 5 meses, de cada mês 1 semana. Vou começar a semana que vem, né? Eu quero, porque a gente vai instalar o nosso apiário, na verdade, mais por parte científica do meu lado, né? Essa pesquisa científica me interessa muito. E Iguape, eu gosto muito da região, né? Eu estava preocupada com a umidade da região, né? Mas me explicaram que as asinhas secam essa umidade. Então a gente foi para lá, e semana que vem, vamos ver, né? O que tiver de novidade eu trago. Eu não sou espiã, não, tá? O que tiver de novidade a gente vai incorporando, né? Então, a gente fala da polinização, a gente está falando da flor. Essa flor aqui, ela é uma hermafrodita. Então, primeiro, as abelhas mexem com 2 tipos de vegetais. As gimnospermas, que são os espinheiros, onde ele vai retirar a resina, e vai mexer nas angiospermas, que têm flores. Isso aqui, na verdade, para a planta, é o sexo. E é o sexo exposto. Ele está exposto, não está escondido. E, além de estar exposto, para mostrar para todo mundo, ele é cheiroso, ele tem cheiro, tem odor, ele é colorido e tem açúcar. Então, dentro da evolução, né, as primeiras flores não tinham polinizadores. Havia uma autopolinização. E elas tomavam conta do recado. Né? Durante essa evolução, porque veio junto com os insetos, opa, eu vou ter amiguinhos para me ajudar a facilitar essa polinização. Mas eu tinha que ter esses atrativos. Então, eu tenho que ter a cor, eu tenho que ter o cheiro, né? E eu tenho que ter o alimento.
que é nada mais, nada menos, né, do que o néctar e o pólen. Okay? Então, a gente chama ela de hermafrodita. Por que ela é hermafrodita? Porque essa parte aqui é masculina, é a parte masculina da flor. O pólen é a parte masculina, é como se fosse o espermatozoide, né? Essa parte já é a parte, o estigma é feminino. Então, significa que essa parte amarelada, que é o pólen, ele tem que obrigatoriamente entrar por esse tubo, chegar até o ovário e fecundar o óvulo. É o básico. Alguém tem que ajudar a fazer isso. Né? O vento ajuda, sim. Né? Outros insetos, mas como eu falei, quase 80% das abelhas fazem isso. Então, é muito. Né? Se eu perder esses 80%, eu perco a parte dos produtores, né? Que são os vegetais. E o que é interessante na natureza é que, depois de fecundado, isso aqui vai virar um útero. Então, vamos pensar numa maçã? Né? Ela foi fecundada, a maçã é o útero. A gente come o útero. Dentro desse útero tem semente. A semente é o filhote. E o que é interessante? Esse fruto, ele tem água, ele tem sais minerais. Ele cai no chão. E, por um tempo, essa semente ela tem que estar úmida. Então, esse fruto fornece essa umidade à semente. A partir daí, a semente começa a se desenvolver. Quando ela cria raiz, o fruto já murchou, não tem mais água, e agora ela presa à terra, ela se vira sozinha. Vamos ter uma nova macieira. Certo? Ok? Então, para ver a importância de todo o processo, né? Não estou falando de abelha, mas eu estou falando de algo que se associa, né? Se eu não tiver esse animal, eu não tenho isso, eu não tenho outra macieira ali do lado. Eu só vou ter uma macieira, porque ninguém polinizou aquilo. Ok? A gente tem dois tipos, né, de polinização. A autopolinização, essa primeira é feita com o vento, levou para lá, levou para cá, entrou ali na parte feminina, no estigma, fecundou, acabou. E a outra, que é uma polinização cruzada, que é o que o agricultor quer, porque aqui eu vou ter uma variedade genética, e isso é importante. Eu estive numa... Não vou dizer que foi mais uma reunião em Atibaia, e eles mostraram, eu achei fascinante isso, em estufas eles colocaram abelhas para polinizar berinjelas. Ficaram perfeitas. Perfeitas. Em tamanho, em qualidade, em cor. Né? Então, essa polinização cruzada, ela fortalece o fruto. É isso que a gente tem que entender. Se esse fruto, né, se esse legume estiver bem de saúde, nenhuma praga vai pegar. Eu não vou precisar usar veneno. Ele tem que estar bem de saúde. Então, uma polinização muito bem feita, ela pode nos ajudar, né, a criar bons frutos e não precisar mais dos agrotóxicos. Essa abelhinha aqui, eu acho que ela quis ganhar, né, o prêmio da melhor funcionária do mês. Elas não entram assim na colmeia, né? É uma vergonha se fizer isso. Esse pólen, ele é todo recolhido, ela se limpa toda, né? Para guardar num local específico, que a gente já vai ver, mas ela não entra dessa forma dentro da colmeia. E aqui a gente tem, então, os polinizadores. Você vê que a gente tem até vertebrados também polinizando, né? As aves polinizam, beija-flor é um exemplo, né? Acaba polinizando, morcegos também,
É engraçado que a minha mãe deixava aqueles potinhos, né, com néctar pendurado lá na área de serviço, e os beija-flores vinham de manhã. Aí ela falava assim para mim, olha, beija-flor vem de noite também. Eu falei, mãe, aquilo é morcego? Tá doida? Não confunda. E eu tirava à noite, né, porque morcego é um bichinho perigoso, eu tirava, né, mas às vezes eu esquecia. E ela falava que eram os beija-flor que iam à noite. Então a gente tem uma porcentagem pequena de polinizadores, né? A maior parte mesmo são das abelhas. E aí vem o nosso bichinho, a nossa menina estimada, né? Vem de uma classificação, essa classificação é chamada de artrópodes. Artro significa articulação. Podes significa pés, ou patas, ou pernas. Então a gente consegue ver isso nas patinhas. Elas são articuladas, são em pedacinhos. Como a formiga tem, a borboleta tem, né? São insetos. Os artrópodes têm priminhos ricos. A lagosta é um artrópode. Só que não é um inseto. Tá? Ela tem suas diferenciações em relação aos insetos. É um grande número, né? Então o maior número de animais que existe no planeta Terra, basicamente são os artrópodes. E falando da nossa abelha, o corpo é dividido em 3 partes: cabeça, tórax e abdômen. O tórax, ele está muito ligado à movimentação, à articulação da abelha. O que eu encontro para ter essa movimentação? As patas, né? E as asas. Está acontecendo o que aqui? Vocês estão de mudança? Ah! Pensei que vocês estavam de mudança. É, pode queimar, né? Ah, mas está vindo dali, né? É que ele está vindo do buraco ali, né? Tá? Então, esse artrópode, ele tem um exoesqueleto. Tem gente que fala exoesqueleto, tem gente que fala exoesqueleto, né? O esqueleto dele, a parte mais dura dele, está do lado de fora. O nosso é chamado de endoesqueleto, porque a parte mais dura da gente está do lado de dentro. Então, é uma vantagem para esse animal, né? É um escudo, esse exoesqueleto. Se eu pensar num... Alguém já matou um carrapato à chinelada? É na unha. Extremamente, né? Extremamente duro, resistente, né? Esse exoesqueleto. Então, é realmente resistente. Sustenta os órgãos, os músculos, e, ao mesmo tempo, não perde água. Então, é um escudo que não deixa perder essa água internamente. Ok? Visão. Gostaria de ter os olhos que ela tem. É invejável isso, nesse animal, no bom sentido. Ela é composta, então, de ocelos, são olhos simples. São esses 3 olhinhos. Tá? Isso aqui é para quem é míope. Eu sou míope. Então, para enxergar de perto, eu tenho que tirar o óculos. É para enxergar de perto. E para enxergar dentro da colmeia. E ela também enxerga no escuro, dentro dessa colmeia. Então, dentro da flor também. Então, se essa flor tiver um tubo muito interno, ela consegue observar o que tem ali dentro através desses ocelos. Ok? Para isso. Então, ela consegue enxergar dentro da colmeia através desses 3 ocelos, consegue chegar no escuro e consegue também enxergar, né, as flores também por dentro. E, além disso, ela tem os olhos compostos. Está aqui.
Muitos pelos, ele tem um sistema nervoso, apesar de ter menos neurônios do que nós, o sistema nervoso dele é top de linha. Muito perceptível a tudo que está acontecendo. E principalmente por esse olho composto. Vocês estão vendo bolinhas, né? Na verdade, elas têm formas hexagonais. Elas cismaram com a forma, né? Eles adoram, né? Elas adoram. Cada ponto desse vê uma imagem. Uma imagem. Então, se eu tenho uma abelha ali, olhando para mim, ela está vendo milhares de hidalina. Milhares. Se eu der uma piscadinha, vem todas em cima de mim. A piscadinha já é uma agressão. Então, muita calma quando se mexe com abelhas. Né? Nada disso, pelo amor de Deus, né? Quietinho, calmo, tranquilo, né? Nem uma piscadinha pode, porque ela vê isso como uma agressão, tá? Então, ela vai enxergar milhares de objetos. Os pelos auxiliam, né, nos respingos de água, por isso que ela pode voar quando está chovendo, por exemplo, né, não chuva intensa, é uma chuva fraca. Esses pelos têm uma certa oleosidade, então ela não vai ficar molhada. Tá? Água e óleo não combinam, então ela vai ficar seca. Ok? Como é que ela enxerga o mundo? Né? Então, é utilizado a visão ultravioleta, principalmente para a cor vermelha. Olha o campo de visão, 280 graus. É muito, né? 280 graus. De 4 partes, ela enxerga 3 muito bem. Né? E eu achei aqui uma coisa aqui interessante. Gente, eu estou lendo um livro. Eu gosto muito de pegar o início de toda a história. O livro, eu não vou me lembrar, mas eu até coloquei depois no final. Ele foi escrito em 1984. E ele diz o seguinte, que partículas de poeira atingem o seu corpo, carregam negativamente, né? Então, eu estou falando de uma parte elétrica. As flores possuem uma carga positiva, enquanto o Sol provoca uma carga negativa. Positivo e negativo se atraem. E eles estão falando que é uma pesquisa da Universidade de Bristol. Eu estou lendo um livro de 1984 que fala a mesma coisa. É a cópia da cópia. Então, isso não é uma descoberta recente. Né? Foi até postado também no grupo, né? Esse processo, né, de captar essas cargas positivas. Então, a gente fica meio assim, peraí, mas é a cor que atrai? É a carga positiva? É a carga negativa? A gente tem muito a descobrir. A gente tem muito a estudar. Como elas enxergam as flores? Chama atenção ou não chama? Chama, né? Olha o recurso. Ultravioleta. Tá? Então, dentro dessa evolução, olha como elas trabalharam a evolução, desenvolvimento. Né? Eu trabalho como flor, o meu sexo é exposto, eu mostro cor, eu exalo cheiro, eu tenho alimento, eu estou atraindo alguém. Né? Eu estou atraindo, isso é uma atração. E, por uma cor, né, pela posição da ultravioleta, chamando mais atenção ainda. Tá? Elas enxergam as coisas amarelo, verde, azul e ultravioleta. Então, a gente já sabe que o nosso pasto apícola tem cor. Tem que ter cor. Tá? As antenas. Incrível. Por onde elas cheiram. Elas sentem um odor pelas antenas. Inacreditável. Né?
elas escutam pelas antenas. Então, essas antenas garantem, né, a identificação de cheiro. Elas são flexíveis. Ele é um animal articulado, por isso que elas são flexíveis, né? E olha, próximo ao sistema nervoso. O cérebro está aqui. A resposta é imediata. É imediata. Então, todo o órgão de sentido importante na abelha está aqui no cérebro. Então, a resposta dela é imediata. Ela não vai ficar pensando, quanto será que vai demorar para dar uma ferroada naquela pessoa? É muito, né, instantâneo isso. Aqui a gente tem, então, flagelo, né, essas antenas. Cada pedacinho da antena é chamada de flagelo. A abelha rainha e as operárias é formado de 10 segmentos e os zangões têm 11 segmentos. Do segundo ao nono segmento, tato e audição. Então, elas escutam pelas antenas. Tato. Não tem isso. É na antena. Por isso que eu falo, o sistema nervoso é facilitíssimo. Está perto do cérebro, a resposta é imediata. Né? A nossa também é, mas a dela é perfeita. Dispõe de placas olfativas, de cheiro. Então, elas sentem cheiro. Sentem cheiro pela antena. O zangão, 30.000 placas olfativas. Operários de 3.600. 3.600 a 6.000, a rainha de 2.500 a 3.000. Por que o zangão tem 30.000? Para cheirar as donzelas, né? Para cheirar as princesinhas. Perfeito. Né? Então, para cheirar, para sentir o cheiro, né, o odor do feromônio produzido ali pelas princesinhas. Ela tem uma língua. Olha, a ciência é triste, porque a ciência ela vive mudando os nomes. Né? No meu tempo de escola, lá atrás, chamava de língua, de trompa, né? Agora é probóscide. Né? Essa língua, geralmente, está dentro da mandíbula em forma de Z. Ela recolhe em forma de Z. Tá? Ela não está exposta. Ok? Ela só vai ficar exposta na hora de sugar, de recolher o néctar. Além disso, ela tem mandíbulas. Então, essa estrutura é extremamente eficiente, arranca qualquer coisa de qualquer lugar. Né? E por quê? Porque a substância que é retirada, né, nesse proboscídeo, né, é líquida. E aqui a estrutura é mais dura. Né, mais densa. E aqui o que a gente tem? Então, essa peça, que é a língua, ela é lambedora, então ela lambe e ela pode também fazer a sucção, sugar. Ela lambe geralmente o corpo dela para limpar, tá? Mas ela pode também lamber o néctar, dependendo da posição desse néctar na flor. E também, dependendo de onde esteja esse néctar, ela vai ter que fazer um canudinho para chupar esse néctar. Tá? Então, essa língua é muito flexível. Essas regiões são para proteção dessa língua. A mandíbula é uma estrutura forte que serve para mastigar, preparar e moldar a cera. Então, imagina o chiclete que vira isso na mandíbula desse animal. Né? Porque é uma estrutura pegajosa, uma estrutura dura. Parece uma cola. Né? Então, a mandíbula vai fazer tudo isso. Ela vai arrancar, ela vai mastigar, né? Vai moldar pelas glândulas serígenas também, que ela vai produzir. A gente já vai ver onde ela produz essas glândulas serígenas. Tá? E os demais órgãos, então, protegem a língua. E aí, eu vou mostrar aqui o vídeo.
Nós tivemos que tirar uma árvore lá no nosso jardim que estava levando o telhado embora. Cresceu, cresceu, cresceu. Ficou quase um ano para a prefeitura liberar para o corte, né? Mas como ela é uma árvore, era um pinheiro americano, é uma árvore exótica na Serra da Cantareira, não faz parte da mata. Conseguimos, né? A prefeitura autorizou e foi cortada. E logo que foi cortada, as minhas amiguinhas aparecem para retirada, né, do própolis. Opa! Se vocês não estão vendo, como é que eu puxo isso daqui? Vocês sabem? Ai, me ajuda. Trabalhei 2 anos na pandemia com aula online. Desaprendi. Me deu trauma. Fiquei com trauma. Isso, duplicou, isso. Início. E aí a gente tem uma amiguinha. Que abelhinha é essa pretinha aí? Porque as nossas nativas eu não conheço. Ah, é? Porque ainda vou conhecer, viu? Eu vou estudar todas. As duas estão fazendo a mesma coisa, né? Elas estão retirando. Olha a força que ela faz, né? Para tirar essa resina do pinheiro com a mandíbula. Usa a força das patas, vê a região abdominal também, tentando arrancar. Eu, se fosse uma abelha, eu não estava fazendo isso. Eu estava no néctar, né? Numa coisa mais suave, né? Um negócio desse aí é muito complicado. E aí eu tenho o segundo vídeo também, que aí a gente consegue ver. Então, novamente, aí ela fazendo força, vem a amiguinha dela, que também quer, né? Olha, gente, aqui dá pra ver ela arrancando um fiozinho branco com a mandíbula. Ó, ela deu uma puxada, mas não chegou pra mandíbula. Agora ela dá uma puxada num outro e ela puxa pra mandíbula. Olha lá. Perceberam? Então, os vizinhos devem achar que eu sou louca, né? Porque eu fiquei horas lá, filmando. Mas olha, achei divino. Olha como ela enxergou de perto agora, ó. Ela não tinha notado. Ela não tinha notado. Enxergou de perto, ficou nervosa. Ah, gente do bem, né? Ficou nervosa e guardou pra si. E a linguinha. Esse é um filme do YouTube. Olha, impressionante o tamanho dessa língua. Tem pelos. Ela limpa a língua. Eu não sei bem se ela limpa a língua para tirar alguma estrutura e limpar o corpo, né? Para fazer a limpeza do corpo. Divino, né, turma? Gente, ó. É excepcional isso, né? Essa aqui é velhinha, né? Uma abelhinha velhinha. E a limpeza, né? Olha as patas. Uma pata limpando a outra pata. Então, assim, foi até difícil encontrar, né, um vídeo em que eu conseguisse ali a linguinha funcionando. Então, a gente tem o néctar,
néctar, quando ele é coletado, ele vai para uma vesícula chamada melífera. Livros antigos chamavam de papo, a gente tem até um desenho, e chamavam também de estômago, estômago do mel. Tá? Hoje é conhecido como vesícula melífera. O que é interessante nesses animais é que tudo que é colocado na boca não percorre o aparelho digestório até o final. Ele vai ficando no meio do caminho, sendo processado. Tá? A mandíbula, ela vai mastigar, ela vai moldar a cera, que são produzidas nas glândulas. Agora é que vem também uma história. Livros me trazem a palavra serígenas e tem livros que me trouxeram também a palavra serífernas. Então, também não sei o que, né? E os demais órgãos que protegem essa língua. Então, aqui a gente tem coisas muito importantes, né? Primeiro vou começar a falar aqui do papo. Ela recolhe o néctar. Essa é a tal vesícula melífera, que é chamada hoje, né? Então, esse néctar vai até essa vesícula e ali ele é processado com substâncias químicas. Então, ele não sai simplesmente pelo aparelho digestório e chega lá e vira mel. Não, ele tem um processamento, né? É mais ou menos parecido com o nosso também, né? Aí tá caindo água ali, não tá? Vou botar um guarda-chuva. Alguém trouxe um guarda-chuva? Não é possível. Então, o que que acontece? É como o nosso processo. Quando você come pão, nós temos uma substância, né, uma enzima na boca, que quando você vai mastigando esse pão, ele vira açúcar. Então, nós temos substâncias também que vão transformando esse alimento, né? Você comeu aquele bife caprichoso no churrasco, ele vai virar nutriente no estômago, tá? Por causa da pepsina. Então, a abelha também tem produtos, substâncias, líquidos, dos quais ela faz essa transformação. Então, ela pegou o néctar e vai fazer uma transformação desse néctar passar a ser mel. Tá? E isso não é feito só por uma abelha. Elas vão trocando o néctar. Então, elas vão regurgitando, regurgitar significa vomitar, né? Elas regurgitam e passam para a boca de outra abelha, que vai engolindo e vai passar de novo para essa vesícula. E ali vai processando novamente. Esse processo de passar, né, de uma abelha para outra, também vai desidratando, vai perdendo a água, esse mel. Ok? Tá, legal. Mas e daí? Ela tem intestino. Não come? Ela, às vezes, dá uma puxadinha aqui no proventrículo e passa um pouquinho desse alimento para o intestino. Ali, o intestino vai absorver, né, os nutrientes, vai ser levado para as células. O que é interessante, para a apis, ela não defeca dentro da colmeia. Ela guarda. Só quando ela vai virar campeira, ela elimina toda a sujeira. A jataí não. A jataí faz sujeira dentro da colmeia. Mas a apis não. Então é extremamente limpa. É um animal extremamente limpo. O que a gente tem de importante aqui na nossa cabecinha aqui? As glândulas hipofaringianas. Aqui é produzido a geleia real. Gente, a geleia real é tão mágica no seu composto que ela é melhor do que o colostro. Quando o bebê nasce, a mamãe dá o primeiro leite, a primeira mamada é o colostro. A geleia real é melhor que o colostro. Interessante, né? Ela tem tudo. Você quer descobrir a fonte da juventude? Você já descobriu. É geleia real.
Ela tem todos os componentes necessários, fisiológicos, enzimáticos, vitaminas, proteínas, sais minerais. Toda a cadeia de DNA está presente na geleia real. Então, assim, eu vou dizer que ela vai rejuvenescer, porque ela vai consertar muita coisa ali dentro. Tá? Então, por isso dessa importância. E o medo da geleia real ser falsificada, né? Porque é pouco que ela produz. E essa geleia real, ela não sai da boca do animal, ela não percorre o sistema digestório. Então, ele não é sujo. Geleia real não é suja. Ela sai pela boca. Ela não percorre o aparelho digestório do animal. Tá? A gente já vai ver o período em que elas produzem isso, né? Elas são chamadas de ama de leite, né? Porque essa é a parte, né, onde ela produz o leite. Tá? As glândulas hipofaringianas, então, são das nutrizes, de 4 a 14 dias, elas estão produzindo, né, essa geleia real. E depois, após essa idade, elas começam a produzir cera para a construção dos favos. Então, a gente vai ver uma tabelinha onde tem toda essa relação, quem está fazendo o quê. Tá? Quando a gente joga fumaça, essa vesícula... Opa! Essa vesícula chega a atingir aproximadamente 100 miligramas. Ela fica pesada, né? Mas quando ela está trabalhando, que ela traz esse material, é de 20 a 40 miligramas que ela leva. Ok? Uma abelha, na vida dela, né, nesses 40 e tantos dias de vida, ela consegue produzir 1 colher de mel. 1 colher de chá de mel. Não é pouco, né? Não é... A gente pensa que, nossa, quantos quilos de mel você... Né? É 1 colherzinha que ela produziu. Então, vou ter que ter muita abelha para ter quilos. Né? Aqui é uma foto, né, anterior ali. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Anterior. Aqui ela puxando, né, a resina da árvore. Isso eu já mostrei no vídeo. Ficaram dias ali. A gente não está mais capturando, né, a caixa-isca, né? Não estou mais capturando. Estava capturando, não estou mais. Coloquei lá. Ninguém entrou, ninguém nem deu bola para minha caixa-isca. Então, a geleia real, né, é produzida por essa glândula hipofaringiana. Então, olha aqui, ó, eu tenho o cérebro. Deixa eu ver aqui meu mouse. Aqui, o cérebro. E aqui eu tenho um monte de células, isso aqui tudo microscópico, tá? Que produzem a geleia real. Essa geleia real, ela é utilizada nos 3 primeiros dias para a larva e para a rainha a vida inteira. Isso a gente já sabe, né? Por isso da duração da vida da rainha, né? O tempo de vida maior por ser alimentada com geleia, né? Somente com a geleia real. Muitos dizem que vive até 5 anos, né? A gente tem, na literatura, eu tenho lido ali 5 anos, 3 anos e meio, né? Ou até o apicultor achar ruim matar ela, né, em pouco tempo, porque não está produzindo. O pólen, né? Então vamos lá. Ela tem que se organizar. Então, essa também quis ganhar, né, o prêmio da funcionária do mês, né? Mas ela vai ter que recolher tudo isso aqui e colocar aqui na cubícula, né? É uma bolsa onde ela vai carregar todo esse pólen. E dentro da colmeia ela entrega essa cubícula, né, para outras que estão ali dentro trabalhando e para ser processada, porque ela não é utilizada igualmente como ela recolhe na natureza. Então ela passa por um processo, né, metabolizado para poder se transformar naquele pólen, né?
é extremamente proteico. Enquanto eu tenho um mel energético, eu tenho um pólen que é extremamente proteico. Tá? Então, ela tem a cestinha, ela recolhe tudo, põe na cestinha, nessa corbícula, e leva para dentro da colmeia. Tá aí. Ela se organizou, né, limpou, transportado, então, pelas patas. É um complexo alimentar proteico muito bom. E aí, vamos lá. Quando ela está com todo esse peso, ela voa 6, metros por segundo. Então, vai devagar, né? Porque está levando um pezinho além da conta. Aonde é produzida a cera? A região abdominal, na parte de baixo, ali, né? Na região abdominal. São as glândulas serígenas. Essas glândulas, elas jogam esse material para fora, na região abdominal. Ele, na verdade, ele sai meio viscoso, ele sai mais para o líquido do que para o sólido. Só que quando ele entra em contato com o ar, ele solidifica e vira a cera. Tá? Então, está aqui a cera. Ela vai recolher a cera, ela vai dobrar, então as patas vão recolher essa cera. Ela vai dobrar a cera e essa cera vai para a mandíbula. Ok? 8 quilos de mel produz 1 quilo de cera. É cruel isso, né? Eu acho tão cruel, é muito. 8 quilos de mel para produzir 1 quilo de cera. Tá? Isso após o 14º dia. Então, ela tem a produção da cera. Vocês sabiam que ela saía dali, dessa forma? Impressionante, né? Que animal fantástico. Fantástico. Não imaginava isso. E não passou pelo sistema digestório. Não passou pelo sistema digestório. Está limpo isso aqui. Tá? Bom, o que ela vai fazer? Vai construir os opérculos, né? Esses opérculos, a base da cera, não é só cera, tem outros produtos, né? Tem um grau que ela mantém nesses opérculos, acho que de 9 graus, para o mel não tombar, né? Mesmo ele estando na vertical, né? É 9? Então, mesmo ele estando na vertical, né? Ele poderia escorrer, então ele é meio tombadinho para não escorrer. Esse mel, quando a abelha percebe que está na consistência ideal, ela vai guardar ali dentro do opérculo. Tá? Guardou ali dentro, ele já está desidratado, entre aspas, né? Então, uma boa parte mantém mais ou menos 20% de água. É isso, professor Eloy? E de 18 a 20, né? E aí é fechado. Ele é fechado para quê? É para guardar. É alimento guardado. Estou guardando. Né? Tem uma hora que eu vou precisar. Oi. A cera, ela passa também de uma para outra ou ela processa, ela consegue fechar sozinha uma para outra? Ela passa a cera quando ela processa a cera. Ela recolhe do óleo. Elas passam. As mandíbulas, sim. Elas passam. Isso passa de boquinha para boquinha. Aqui que eu achei demais, gente, olha. A cera mistura é dada com a saliva e amassada para atingir a consistência, plasticidade. Então, significa que essa saliva tem uma enzima que vai fazer com que essa cera fique com uma consistência mais maleável para trabalhar, né? E mais fácil de ser moldada. E aqui eles desenharam várias formas geométricas de quantas abelhas caberiam ali. Então, se eu contar os quadradinhos, né? Aonde vai caber mais abelha? No hexágono. Impressionante. No hexágono, na parte hexagonal.
É onde eu vou conseguir colocar mais abelha. Gente, isso vai além de qualquer outra explicação, né? Dentro da biologia, eu estou encantada. Porque, como é que um serzinho tão pequenininho, né, consegue calcular o espaço onde vou ter mais concentração de abelhas. De mel, desculpa, de mel. E de abelhas também, né? Porque elas nascem ali no hexágono também, né? Nessa parte hexagonal. Então, assim, é surpreendente. O própolis, ele tem ainda uma certa polêmica enquanto ao uso humano, né? Porque eles falam que a abelha não usa própolis para comer, para se alimentar, né? É uma resina, né? Que ela é misturada com cera e pólen. Olha que interessante, né? Tudo um material que é difícil de manusear, né? Mas para a gente ela tem um efeito terapêutico e profilático, tá? Ele é um antisséptico, sim. Ele é um antisséptico porque elas utilizam para esterilizar a colmeia. Então ela é limpa com esse material, tá? É antifungicida, antibacteriano. Então é utilizado dessa forma por elas. Para que serve, né? A gente sabe que elas é o cimento delas, né? Consegue manter também no frio, onde tiver alguma frestinha aberta, a fechar, né? Também serve como cimento para fechar lá, os buraquinhos que se abrem, as rachaduras que se possam ter ali na caixa. Eu peguei essa foto desse Jais furbem, que eu não sei se é verdadeira. É um rato propolizado. Eu acredito que sim, que possa ser. Tá? Então, o animal entrou ali na caixa sem querer, foi picado por muitas abelhas, veneno, morte. Elas não conseguem tirar, muito grande, né, para elas. Então, foi colocado própolis coberto ali, para não deixar desenvolver bactéria nem fungo. E eu estava lendo também, recentemente, que a mumificação era feita com esse processo. Então, as múmias do Egito, né, antigo, eles usavam esse processo. Então, aquele tecido, aquele linho, né, ele era molhado com esse própolis, cera, mel, e mantinha, lógico, as vísceras, né, cérebro eram retirados, né? Então só tinha o corpo. E quando você tira tudo aquilo, está perfeito, está intacto. Está perfeito. Os dedinhos estão ali, a mão está ali, né? Está desidratado, não tem água, né? Mas está perfeito. Então, acredito que sim. Sempre foi uma incógnita para mim, né? Como é que a múmia, né, os faraós, foram preservados por tanto tempo, né? O que eles perderam a receita? Eu pensava assim, eles perderam a receita, não contaram mais, né? Jogaram fora a receita, porque não é possível. É perfeito, né? O homem infelizmente estragou muitas múmias para a retirada das joias, né, valiosíssimas. Hoje não se faz mais isso, né? Hoje nós temos aparelhos que conseguem observar por dentro como é que está aquela múmia, enfim, né? Mas, lendo há pouco tempo sobre isso, eu falei, tá aí, pode ser, sim, porque preserva, né? Bactéria não pega, fungo não pega, então, provavelmente, eles utilizavam esse processo para mumificação. Bom, sistema digestório a gente já viu, né? Língua, faringe. O que a gente tem, não é, gente? A gente tem tudo isso, né? Faringe, esôfago, estômago. Eu só não tenho a vesícula melífera, né? Mas eu tenho estômago. Ventrículo, intestino, delgado e grosso.
associados a aparelhos do tubo de Malpighi, ou Malpighi. Isso aqui são rins primitivos. Então, ela produz ureia. Tá? Que também deve ser acumulada, não deve ser expelida, porque senão vai estar contaminando a colmeia. Tá? Então, deve estar sendo guardada também numa bolsa. Quando esse animal sair, com campeira, ela elimina também, né, essa parte excretora. Glândulas salivares na cabeça, né, e tórax, hipofaríngeas. E essas papilas retais, que provavelmente é onde se retém todo esse material, né, de fezes e de ureia. A língua recolhe o néctar e água para o interior da vesícula melífera, e aí a gente já, né, falamos sobre isso, onde é processado, então, e se transforma em mel. Glândula é o que mais tem nesses animais, né? As glândulas salivares, olha que interessante. O mel, quando entra, esse néctar, o néctar, quando entra, ele entra em forma de sacarose. Só que essa molécula é muito grande e ela não cabe dentro da célula. Ela tem que ser quebrada. Então, ela já tem saliva, né, que vai ter condições de quebrar a sacarose em glicose e frutose, que são açúcares também. Ok? Então, já tem um processo ali de modificação de açúcar. Tá? As glândulas mandibulares produzem feromônio. Aliás, na rainha, chama o zangão. E o zangão também tem, né, nas glândulas mandibulares esse feromônio. Incorporando geleia real. Então, ó, olha que interessante. Ela engoliu um monte de coisa que é uma massa espessa. Vai parecer um chiclete ali dentro daquela boca. Então, como é que aquilo ali vai ser retirado? A geleia real, ela vai amolecer, vai transformar em líquido, né, a cera e própolis. Inclusive o conteúdo oleoso que o pólen traz também. Tá? E esse material, então, ele é utilizado ali como feromônio. As glândulas serígenas, que a gente já falou, não são células que produzem gordura, junto com células chamadas cenócitos. Tá? Essa glândula NASA9 com que elas se comunicam. Então, a comunicação dentro da colmeia é feita por essa glândula. Todas as mensagens, todas as passagens de ordem, o que é para fazer, é por ela. Tá? Então, elas identificam tudo que tem que ser feito através dessa glândula. Então, a gente viu aqui, né, que situadas na vesícula melífera, transformam o néctar em mel e ainda transporta a água coletada para a colmeia. Tem estômago, intestino delgado, glândulas, né, tem as serígenas, que vão produzir a cera. E esse animal respira, tem que entrar oxigênio, né, através de um sistema chamado traqueal. A gente conhece o nosso sistema pulmonar, né? O dele é traqueal, são pequenos furinhos, que a gente já vai mostrar, para poder respirar, para a entrada de oxigênio e liberação de gás carbônico. Também no abdômen, que se localiza os órgãos de reprodução, a glândula de odor, que permite a identificação entre as abelhas, e na extremidade, o famoso ferrão. Então, aqui a gente tem os furinhos que eu falei, né, na região abdominal. Aqui são os espiráculos. E trabalha como um fole. Né? Então, a região abdominal, ela abre. Quando ela abre, entra o oxigênio. Quando ela comprime, sai o gás carbônico. Então, um fole, vai e vem. Tá? Por que o agrotóxico mata? Porque ele entope, por incrível que pareça, o espiráculo. É a primeira situação, ele tampa o espiráculo.
Tá? Então, a gente pensa assim, nossa, entrou veneno lá na célula. Vai entrar o meu veneno, vai chegar na célula sim. Mas a primeira situação é fechada do espiráculo. Tá? Então, morre já ali no processo de fechamento do processo respiratório pelo espiráculo. E aí o ferrão não evoluíram nessa parte, né? Porque ele fica ali espetado na pele, por exemplo, né? E quando ela quer ir embora, ela não consegue, porque toda a musculatura está muito presa, uma musculatura muito densa, e acaba deixando parte do aparelho abdominal ali, principalmente intestinos, preso, né, a ela. Aqui a gente tem o ferrão em si, a glândula de veneno, a bolsa de veneno. A gente encontra na farpa, olha como é a farpa, como é difícil tirar. Né? Então, por ter essas farpas, você não consegue tirar, remover, você rasga a pele, né? E essa bolsa de veneno, depois que essa abelhinha aí soltou, foi embora, né? Entre aspas, está lá no chão morta, ela leva de 30 a 60 segundos expelindo veneno. Ainda continua liberando veneno. Tá? Então, bastante tempo. De 30 a 60 segundos. Vamos, amiguinho. Morre. Mas, olha, tem estudos recentes que a gente já está encontrando abelhas sem aquela estrutura anterior. Espera aí, deixa eu mostrar aqui. Anterior aqui. Ela é lisa. A gente já tem abelhas que picam, né? Elas dão uma ferroada, mas não fica presa. Ela é extremamente lisa. E ela sai com facilidade e não perde a região da estrutura abdominal ali perto. O ferrão da rainha é liso, porque senão, como é que ela ia matar a outra, né, e morrer? Suicídio, né? Não é isso aí? Estouro. Eliminação dos órgãos. Saiu o intestino. Né? Então, não tem como. Do sangue. É lembrado, né? Ela tem sangue, o sangue é branco, chamado de hemolinfa. Tá? Mas a gente já tem encontrado ferrões que são lisos. Em abelha. Na apis. Não na rainha. A rainha já é liso. Já. Tá? Então, aí... E eu já fui ferroada dessa forma. Ela ferrou, era liso, foi embora, tranquila. Fiquei lá, né, com... A minha amiguinha machucou, mas tudo bem, benzinho, beijinho, tchau, né? Mas também com a presa, também com a farpa, né? Mas por curiosidade, a rainha não fica na colmeia sempre? Sim. Não foi a rainha, foi apenas uma campeira. Foi uma campeira. É atrevimento da gente andar perto, né, sem a devida vestimenta, né? Achar que é pet, né? Virou amiguinho pet. A ferroada, né? Cada pessoa vai ter um comportamento em relação a essa ferroada, né? Local, pode ter um inchaço, né? Por algumas horas, a região vai ficar avermelhada, e aí 2, 3 dias o negócio já acabou, parou. Tá? Sistêmico é complicado, porque você vai levar uma ferroada e vai aparecer várias erupções cutâneas no corpo, então já está se espalhando ali pelo corpo, né? E além disso a pessoa vai ficar ofegante, então vai mexer com o sistema respiratório, vai sentir náuseas, que leva a vômito, né? Dores abdominais e desfalecer, até desmaiar. Tá? Corre para o médico. Né? E anafilático, esse é tiro e queda. Tomou, ferrou.
É alérgico ao ponto máximo, tá? Então, esse veneno, ele acaba paralisando o sistema respiratório, tá? Então, a pessoa para de respirar, acabou. E circulatório, lógico, né? Não corre mais sangue, o sangue fica parado. Um ataque cardíaco. Esse é o choque anafilático. Então, eu tenho que ter, até quando a gente fala da aptoxina, né, tem que se fazer o teste. Né? Minha mãe, ela hoje foi ozonoterapia, e na sexta-feira ela vai fazer o teste. Porque ela não tinha alergia ao ferrão da abelha. Só que ela pôs uma prótese no joelho e teve que receber sangue. E depois daí, ela desenvolveu um processo alérgico a tudo. Né? Então, descobrido isso recentemente. Né? Eu descobri isso há 15 anos atrás, porque eu não me conformava. Né? Da minha mãe ter desenvolvido uma alergia após receber sangue. E o Marcelo vai fazer o teste, né? Porque já que ela desenvolveu uma alergia, precisa fazer o teste para ver se pode receber a aptoxina, né? Ai, tomara que sim, porque olha, né, ela tá... Gente, envelhecer é difícil, né? Eu vejo pelos meus pais. Como é triste, né? Muito triste. E olha que eles tomam geleia real, viu? Enfio geleia real neles. Como se tira, né, esse ferrão? Aqui é um cartão, né, de banco. Eu tenho que tirar o ferrão dali. Tem uma coisa também muito interessante. Isso exala cheiro e chama mais abelhas. Então, se isso acontecer, está lá no mato, pega uma folhinha de qualquer árvore, de qualquer plantinha e passa em cima, que vai disfarçar o cheiro, tá? Então, acaba aí, né, não correndo o risco de trazer mais abelhas para ferroar. Então, ele mostra duas maneiras de tirar o ferrão e colocar gelo, tá? Se eu tiver um antihistamínico também, mas aí eu também não bato, né? Eu levo, viu, gente? Por incrível que pareça, eu levo as coisas mais loucas, eu levo. Tá? Aqui a gente tem um aparelho reprodutor. Ela tem um ovário enorme, né? 2 ovários. Quando tem um ato sexual, os espermatozoides são recolhidos na espermateca. Essa bolinha aqui fica cheia de espermatozoides. Tá? Tem uma coisa interessante. Ela pode ter 1 milhão de óvulos e 7 milhões de espermatozoides aqui. Ela não serve para nada, porque ela não vai conseguir fecundar tudo isso. Né? Então, aí por isso que a gente precisa evoluir tecnologicamente, né? Conhecendo a nossa rainha. O que ela tem? Porque senão eu fico criando lá uma rainha que tem poucos óvulos, está cheia de espermatozoide e que não serve para nada. Né? Aqui é o aparelho do reprodutor do zangão. Ele nasce de uma partenogênese. O que é uma partenogênese? Na verdade, é um processo assexuado. O processo sexuado, ele leva o espermatozoide e leva óvulo. Esse processo, ela põe o óvulo, mas não põe espermatozoide. E aí ele vai em sucessivas divisões, se tornando num animal, né, que é o zangão. Ok? Aqui, essa região é o sêmen. Nesse sêmen é um líquido. O espermatozoide, ele tem que nadar num líquido, então ele não pode estar desidratado. Então, a região aqui, essa região entra na espermateca da rainha. Ele tem um gancho, né, que se firma no corpo dela e se ferra, literalmente, porque quando ele quer sair, ele se arrebenta todo. Então, também todo o aparelho abdominal dele é estourado, ele morre. Tá?
ela pode cruzar até com 17 zangões. Quem vier é lucro. Então, por isso que é difícil você avaliar a qualidade genética. São 17 animais com genes diferenciados. Né? Então, eu estou lendo um livro que fala da inseminação artificial. Eu acho que hoje eu não teria coragem de fazer aquilo. Mas é interessante. É um processo interessante para fortalecer, né, a colmeia. Isso é tecnologia. Né? Eu consigo escolher aquilo que é bom. É a mesma coisa hoje em dia na inseminação artificial humana. Eu consigo ver o espermatozoide. Não humana. Dentro da veterinária, eu consigo escolher os melhores espermatozoides daquele touro. Eu coleto alguns espermatozoides, eu vejo o procedimento, né, no líquido, e naquele líquido eu consigo escolher qual vai ser o top de linha. Meu touro bravo, meu touro de milhões. Né? Então, isso é tecnologia, que a gente não tem. Então, a gente parece... Eu me sinto assim ainda na idade da pedra, né? Ainda estamos na idade da pedra, porque a gente não usa uma tecnologia que é utilizada dentro da medicina veterinária e não é usada aqui, né? Num animal muito simples. A rainha tem um abdômen alongado, né? Por conta da postura. A operária, eu acho ela muito simpática. Nós meninas somos muito bonitinhas, né? Lindas. E o zangão parece um cara que só fica jogando videogame, né? Gordo, né? Não faz nada na vida. É. É isso aí. Então, nossa rainha, abdômen bem saliente. Maravilhosa, né? É demais. É encantador, é divino. Vai além do que a minha imaginação possa alcançar. Eu sei que eu não sei de nada. Já diziam isso, né? Quem disse isso? Um filósofo, né? Só sei que de nada eu sei, né? E é verdade. A gente não sabe de nada. De nada. Mas o pouco que a gente está sabendo aqui, a gente se encanta, né? Isso aqui é bonito. Aqui eu achei interessante. Aí eu descobri, né, que não é um ovo. Né? Isso aqui a gente chama de ovo, mas na verdade é uma estrutura cilíndrica. Né? Ela colocou o ovo, né? A rainha, ela primeiro passa uma cola no fundo e depois ela cola esse ovo. Que a gente fala ovo, né, com a forma redonda, né? A gente pensa na forma redonda, né? Mas ele é cilíndrico, tá? Então ele fica ali e quando ele começa na fase larval, que aqui já tem uma larva, ó, já na transformação de larva, aí ele começa a receber a geleia real. Tá? Ali por 3 dias. Passado esse tempo, dão pólen também, porque é proteína, também tem que receber proteína. Né? Então, aqui, encantador, toda essa estrutura. Essa cola que você fala, na verdade, é uma microgota de apitoxina? Olha que interessante. Uma microgota de apitoxina. Meu, interessante. Por que será? Já. Você vai investigar uma cientista. Já vou tentar descobrir por quê. Uma coisa que me chamou a atenção nessa foto, né? Eu tenho mel, né? Eu tenho já a cavidade alveolar fechada com os opérculos, enfim, mas eu tenho larvas escuras. Então aqui, gente, eu sou míope. Então eu tenho larvas aqui que são escuras. Aqui é uma larva escura. O que será que aconteceu?
Por quê? Por que larva escúvara? Porque morreu. Então, porque morreu. Né? Uma coisa interessante, a larva defeca no local. Por isso que as lixeiras vêm limpar depois, quando nasce. Né? Eu não entendia muito bem, é tudo tão limpo, né? Por que vem limpar? Limpar o quê? Vem limpar porque essa larva ela faz sujeira, ela defeca. Né? E as abelhas comem esse material. Elas se alimentam desse material. Se esse material tiver em forma de exoesqueleto, então elas comem a parte interna e o exoesqueleto, que é a parte dura, é jogada fora da colmeia. Tá? Então, não é tudo 100%. Então, nós temos animais ali que morreram. Então, eu tenho a abelha rainha, né, colocando aquele ovo, que eu achava que era um ovo mesmo, né? Agora descobri que não é um ovinho, né? A larva. Essa larva era alimentada, então, com a geleia real, depois com o pólen. E aí começa uma metamorfose. Então, aí ela vai criar, né, o que é característico dos artrópodes, que é cabeça, tórax, abdômen, 6 patinhas, né, 6 perninhas, um par de antenas, 4 asas, né? E aí eu saio lá com 21 dias. Menina bonitinha. Aqui a gente tem um errinho, né? Mas eu aproveitei a foto que eu gostei dessa parte de baixo, né? Mas vamos lá. Após o acasalamento, né? Eu tenho o tal do ovo, que ele não é um ovo, né? E a fase larval, onde ela é alimentada com a geleia real. Aí começa a metamorfose. Então, eu tenho uma pré-pupa. Já começa um exoesqueleto sendo formado e cavidades internas, tá? Até a forma adulta. A rainha, o ovo, período de desenvolvimento 3 dias, a larva de 5, a pupa de 7, e o total aqui é 16. Então, ela nasce com 16 dias. A operária, 3, esse ovo, 5 de larva, 12 de pupa, e 21 dias que ela nasce. O zangão, 3 de ovo, larva de 6,5. Eu falo que esse cara fica jogando de videogame, ó, gente, 14,5, não é possível, né? E olha, vai nascer lá com 24 dias, tá? Essa parte de cima está correta, ok? A operária nasce com 21 dias, o zangão com 24 e a rainha com 16 dias. Quem faz o quê, quando? Né? Então, a partir que nasceu, já começa a trabalhar. Né? Vamos começar a trabalhar. Então, do 1º ao 5º dia, realiza a limpeza dos alvéolos e das abelhas recém-nascidas. Todo mundo é limpo, é esterilizado, vamos dizer. Né? Então, por isso a gente fala da limpeza da apis, né? Um animal muito higiênico. Do 5º, né, ao 10º dia, as nutrizes começam a alimentar as crias, né? Essas nutrizes são as mães de leite, são elas que têm lá a geleia real, estão produzindo a geleia real e estão passando essa geleia real para aquelas larvas que estão ali, né, dentro da colmeia. Do 11º ao 20º dia, produzem cera. Deixei de produzir, olha só, gente, deixei de produzir a geleia real e vou fazer outra coisa. Então, agora eu vou produzir a cera, né? É necessária essa cera para a produção de toda aquela estrutura. E é interessante que a temperatura de 35, 36 graus mantém essa cera num aspecto e numa forma ideal. Se eu mexer com essa temperatura, eu mexo com a estrutura da cera. Tá? Então, através dessas glândulas seríferas ou cerígenas, né?
Além disso, recebem e desidratam o néctar trazido pelas campeiras, né, elaborando o mel. Então, elas vão desidratar. Geralmente desidratam balançando a asinha. É um dos meios. Ou passando de boca em boca também. Tá? No 18º ao 21º dia, realizam a defesa. Então, já vão se preparar ali, né? Apresentando, então, os órgãos de defesa bem desenvolvidos, com grande acúmulo de veneno. E participam no controle da temperatura da colmeia. Então, são elas que vão refrigerar, se tiver muito calor, né? Abanando a asinha, ou vão se agrupar, produzindo um calor interno ali, né, nessa aglomeração. A partir do 21º dia, então, 22º, ela vira campeira e vai trabalhar lá fora, na coleta do néctar, né, do pólen, das resinas, da água, e denominadas, então, de campeiras. E trabalham mais ou menos uns 21 dias. Impressionante, né? Aqui a varroa é parente de classificação, ela é um artrópode, tá? Só que ela é um artrópode aracnídeo. O que ele faz? Ele toma a linfa da larva. Ele come o sangue da larva. Tá? A gente não tem, né, professor, aqui nenhum caso, né, da varroa. Temos? Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Eu li um texto onde, na Argentina, o zangão que contaminou as colmeias, porque ele tem livre acesso, né, de entrada pelas colmeias. Esse monte de abelha aqui, elas ganharam na Mega Sena e dividiram um prêmio, né? Batem as asas 11.000 vezes por minuto. Por isso que esse zumbido no nosso ouvido quando vem aquele monte de abelhas. Tá? Aqui rápido, só para a gente falar que a gente precisa ter, antes de qualquer coisa, nós temos que ter um pasto apícola. A gente tem que pensar no mês de janeiro o que eu vou ter para elas, no mês de fevereiro, no mês de março, no mês de abril, no mês de maio, o que eu vou ter de planta para ela. Então, por exemplo, Iguape fez um estudo, ele tem todo o mapeamento do que tem em cada mês. Adivinha o que eu estou fazendo, né? Estou andando atrás de planta, né? Para ter o meu círculo desse pasto, pelo menos pelo ano todo. Tá? Vai ter muito mais alimentação na primavera e no verão. No outono começa a estocar. Inverno é onde ela vai ter que usar o alimento que ela estocou. Né? A gente sabe dos benefícios do mel, eu não vou ficar falando dos benefícios do mel. Né? Excelente. Gostei uma vez que o professor Eloy falou, né, que o mel ele suga a água da bactéria, não é? Ele desidrata. Não? Não foi o senhor? Não, então foi outra pessoa. O mel, ele desidrata a bactéria. Olha que coisa impressionante. Ela desidratada sem água, ela morre. Então, não posso falar mais nada, né? Perfeito. Perfeito. A geleia real a gente já falou, né? Melhor que o colostro, tem de tudo, o elixir da vida, a fonte da juventude, o própolis, os benefícios do própolis, que todo mundo conhece, a dancinha da abelha, que é uma coisa interessante, né? O ferrão, ele serve como uma bússola, apontando aonde está, né, o local do alimento. E essas dancinhas, né, que ela faz, a cada 1 segundo corresponde a 1 quilômetro. Eu fiz 5 dancinhas, então tá uma distância de 5 quilômetros, é muito longe. Não vou, não compensa.
né? E as outras começam a imitar a dancinha, para mostrar, né, que a coleguinha não entendeu, então vai mostrar como é que a amiguinha está mostrando, ó, né, a dancinha. Então, elas dançam, começam a dançar, né, mostrando para as coleguinhas a distância. Apicultores, a união faz a força e juntos nós venceremos. Tá? Aqui são os livros. Esse livro aqui você baixa pela internet, esse aqui, excepcional. Tá? Esse aqui, maravilhoso. Esse é uma Bíblia, mas esse aqui também é. Tá? Esse aqui é de atividades experimentais que a gente deveria estar desenvolvendo. Tá? Aqui tem a inseminação artificial, mostra como foi feito, enfim. E esse é mais didático para quem está começando, né? É um livro didático. É bom, né? Fazer o acompanhamento, ok? Então, e esse documentário, né? Que também está lá no YouTube, Como é a Vida da Abelha, também é interessante a gente assistir. Quanto mais informação a gente tem, mais a gente ganha. E elas também. Obrigada. Gente, por adiantado da hora, tem alguma pergunta aí, não? A gente fala no curso lá que o curso lá não termina lá, continua aqui, né? Por isso, né, que a gente fala isso, né? Porque pela aula que a professora Idalina forneceu para nós. Ela também trouxe 2 lembrancinhas aqui, nós vamos sortear, tá bom? 2 coisinhas que eu queria falar rapidinho aqui, ó. Eu tenho 30 anos de apicultura, os ovários têm 110. Alguma vez você já encontrou rato dentro da colmeia, não? Propolizado, alguém já viu? Não? Morcego. Idalina, vou apresentar o Orlando, que é de Santos, depois vocês conversam aí, porque será próximo, para poder pôr para vocês se entenderem lá embaixo. A exposição, tem uma exposição ali do Alexandre, depois vocês dão uma olhada lá, né, alguém que não viu ainda. E outra coisa, diretoria, próxima quarta-feira, todos aqui, hein? Até. Paulo, Idalina, dia 8. Gente, eu vou fazer o sorteio, mas antes, falar uma coisa que eu esqueci sobre os congressos. O nosso departamento de eventos já está preparando os congressos, tanto de Brasília quanto de Santiago, tá? Então, logo a gente começa a divulgar essas coisas aí. Brasília? A princípio está para 13 a 15 de outubro, agora. Logo depois de Mundial. Gente, todos assinaram a lista? Quem não assinou? Todos assinaram? Eu não. Professor Eloy, 2 pessoas me pediram a estratégia. Uma é a Giovana, eu acho que ela não está aí, tá? Giovana, está aí, Giovana? Não. Antes do sorteio, vou chamar o nosso vice-presidente, Zalvário, Radamés Zalvário, entregar o nosso diploma à nossa professora. Né? Olha, você vai ser diplomada daqui agora, hein? Tem mais alguma coisa para o sorteio aí? Ou... Eu quero lembrar do nosso associado que trouxe a muda do Amor à Garrafinha. O Geraldo. O Geraldo está aí ainda, Geraldo? Tá. Então vamos sortear primeiro o Amor Agarradinho, o Eric. O William também tem pedido essa ideia. O William está aí? 21? Número 21. É Pedro Antônio, eu acho, Paulo Antônio. Oi? Antônio.
4. Leandro, 4. Leandro. 8. Vixe. Tá dando? Não, tá dando não. Nossa, o que está escrito aqui? Radamés Ovário. Radamés Ovário. Nossa, Radamés Ovário. 13. Não sortear o quê? Um boné? 13. Reginaldo Sampaio da Silva. Reginaldo Sampaio da Silva. Reginaldo. Mais um boné. 5. José. Tem o José Máximo. Não, Rose. A Rose. Não? Não. Outro. 18. Luiz Antônio Tacheta. Isso. Mais um chapéu. Idalina. 16. Mais um chapéu. 26. Paulo César de Lira. Paulo César. Vamos para a lembrancinha, né? 23. Rosângela. A lembrancinha, ó. Levar para Santos. 19. Sebastião. Tem um Sebastião? Sebastiano. Pula. 15. É você? 15. Rinaldo. Márcio Rinaldo. O que é? A lembrancinha aqui, ó. 6. Um livro de cera de abelha, do Radamés Ovário. Christian Lapoleter. Christian está aí, não? Outro. 27. Luiz Fernando Favarelli. Opa. Um livro para você. Depois pede o autógrafo do Radamés. 10. Geraldo. 10. O livro de cera de abelhas. Mais um. 3. O Edson. Livro de cera de abelha para você, Edson. 11. Antônio Nascimento Pimentel. Antônio. Um livro da apicultura empresarial do Pedro Rosa Santos. Esse aqui é seu. 11. Mais um. 22. Orlando, seu Orlando aí, ó. A camiseta, a última. 01. Joanisco dos Santos. E tem umas trapéias aqui para sortear. Você quer as trapéias? Então, as trapéias, você assinou a lista aqui, ô Gi? Então, vamos botar para a Gi a trapéia. Gi, Zelene. Vamos lá, a trapéia dela. A trapéia dela, a trapéia. Tem mais alguma coisa? Acabou? Mais um boné? Mais um boné. 25. Luciana Mari Muniz Alves. Você... Oi? É para a sua, é dar para a câmera. Obrigado. Gente, agradeço a vocês, obrigado. E sim, por favor. O Joail quer falar alguma coisa? Joail? Gente, é só mais um lembrete para vocês. Eu fui convidado, através de um telefonema, tá, para registrar o nome do meu apiário, que chama-se Apiário Maryland. Tá? E foi feito o registro no NPI. Eu vou encurtar a história, tá, para vocês só terem conhecimento. Então, existem pelo menos umas 3 empresas
hoje que fazem esse registro aqui em São Paulo. Tá? Uma delas me ligou, me impressionou. Tem uma outra empresa que está querendo fazer um registro de um nome semelhante ao seu. Tá? E aí, eu falei, tá bom, e aí, o que você quer? Não, é bom só fazer o registro da sua empresa, porque o senhor fica com a marca, etc. e tal. Tá? Então, gente, eu só estou querendo alertar vocês, porque possivelmente algum de colegas pode ser convidado, vamos dizer assim, né, a receber uma ligação desse tipo. Tá? E aí, veja, eu fiz o registro com eles, fizeram o registro, fizeram o nome do meu apiário, etc. Mais ou menos 2 meses depois, me ligaram, tem uma empresa aqui que está fazendo um registro semelhante ao seu. Tá? Só que, veja, eles estão considerando apiário, a palavra apiário. Entenderam? Então, veja, apiário Maryland é o meu, apiário Joaquim é de um colega lá, apiário Josefina é de um outro lá. E eles estão considerando o apiário, tá, como sendo registrado. A marca, isso não existe, pô. É que nem padaria, tá? Padaria, lavanderia, né? Qualquer uma dessas aí. Então, apiário é uma palavra genérica, é comum. Tá? Aí, veja, na pressa, isso no dia 23 de dezembro agora, me ligaram, porque tem 3 empresas aqui que estão fazendo o nome do seu. O senhor tem que fazer um depósito de R$ 1.800. Tá? Que nós vamos fazer uma... Eu falei, pô, rapaz, mas... não, mas se o senhor não depositar, o senhor vai pagar uma multa, porque no contrato realmente existe que quando tem algum fato desse, eu tenho que fazer um pagamento, tá, para que eles possam agir. Entenderam? Então, gente, tomem muito cuidado, tá? Se alguém ligar para vocês, porque vão registrar seu nome, fazendo... Eu não quero registrar porra nenhuma. Tá? Dá logo um fora, acaba, porque eles vão... e aí, se vocês... tem aquele... Que departamento que é esse que faz esse registro? Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI. Não, mas peraí, gente, só desculpa aí. Não é o INPI que está ligando. Essas empresas... Isso. Elas estão correndo atrás de conseguir uma grana de alguém. Não é só copiar, isso aí Não. é espalhado para mim. Inclusive para tudo aí, tá? Isso não é só com a abelha, tá? E aí, veja, inclusive, se vocês pegarem aquele... tem um negócio aí, denuncia aqui, ou reclame aqui, não tem um reclame aqui? Entrem nesse reclame aqui e procurem uma empresa que me ligou, chama-se Esparta. Lá vocês vão ver o que está acontecendo. Tem uma série de reclamações, tá, dessa empresa. Ok? Então, gente, é só para um alerta para vocês, tá? Se vocês forem convidados, vamos dizer assim, né, a participarem de alguma dessas, não é só apicultor, não, qualquer uma outra coisa aí que eles têm de registro. Tá? O NPI é um órgão oficial, mas essas empresas não são oficiais, é uma empresa prestadora de serviço, tá? Que se chama patente e registro de... Tá? Então, é só um alerta para vocês aí. Obrigado.